E aí pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Romero. E hoje eu vou fazer um vídeo aqui pra mostrar pra vocês como que se faz aí os cachepôs. Esses cachepôs aqui são todos de Sansão do Campo. É um pedido aí da Valéria Silva. E ela pediu pra mostrar certinho como que se faz aí a produção dos cachepôs. Porque esses cachepôs aqui tem um estilo próprio nosso aqui. E esse estilo aqui, ele é o estilo rústico. Porém, ele tem aí uma boa drenagem, ele é bem feito aí com o Sansão do Campo. É um material aí bem resistente, uma madeira bem resistente. E além disso, a gente tem um design aqui bem interessante. E esse design aqui foi desenvolvido aí devido a várias pesquisas que a gente fez, como que as orquídeas se comportavam. E com isso a gente conseguiu chegar a esse resultado. Bom, mas então por que eu resolvi chegar nesse estilo aqui de cachepô e não fazer aí o quadrado, não fazer os outros estilos? A princípio, as orquídeas nesse estilo aqui, elas tendem a fazer raízes para baixo, as raízes sempre saem mais para baixo, enquanto nos cachepôs quadrados, elas saem do lado e acabam agarrando uma na outra e tudo mais. E além disso, precisa de enrolar isso aqui com a furadeira e dá bastante trabalho, perigoso quebrar a furadeira e tudo mais. E por isso eu resolvi então fazer apenas os cachepôs cônicos. As jangadinhas também elas acontecem isso, porque nas jangadinhas aí eu também preciso usar bastante força na furadeira. E já o estilo aqui, o cônico, eu não preciso de fazer tanta força. Eu vou mostrar para vocês todos os itens que se usa para se fazer aí o cachepô e ficar aqui nesse estilo bem interessante, bem legal mesmo. Bom, a princípio a gente precisa aqui de uma morsa, porque eu já tentei usar a esquadrilha e as esquadrilhas, elas são bem sensíveis e bem perigosas também. Eu quebrei duas, quase que eu me quebrei também. E depois disso eu resolvi usar apenas a serra circular. E nela eu tiro esses toquinhos com 10 centímetros. Ela tem aqui uma regulagem, a gente consegue regular aqui bem certinho com 10 centímetros. E com isso a gente consegue fazer aí o corte dela. Essa daqui é uma serra circular de 7 polegadas. Então ela é bem interessante. Para fazer os furos da madeira eu uso aqui uma furadeira bem simples. Uso a broca 3,5 e a número 2. Para fazer aí a construção do cachepô em si, eu uso aqui os alicates de fazendeiro. Esses alicates aqui são bem interessantes porque eu dispenso o uso aí do martelo. E eu também uso o alicatinho aqui de bico para poder fazer a enrolação deles. E eu uso aqui um alicate de clipagem para fazer aqui as borrachinhas. Bom, as borrachinhas são feitas aqui todas do mesmo tamanho, mas você pode usar aqui, se não tiver alicate de clipagem, você pode usar aí uma tesoura, fazer as borrachinhas. E eu uso aquelas mangueirinhas para fazer cadeiras. Eu uso aqui um arame número 14 e também o número 16. O número 16 eu uso geralmente para fazer o cachepô em si, e o 14 eu uso para fazer aí a parte de baixo do cachepô, fazer o fundo dele. Além disso, eu também uso aqui uma machadinha para fazer aí os toquinhos. Faço aqui bastante toquinhos, todos do mesmo tamanho, e assim fica bem legal, bem interessante. Os toquinhos aqui ficam todos bem quadradinhos, a gente consegue controlar bem ele, o tamanho que quer. E assim fica bem legal. Depois disso eu faço o furo aqui com a broca 3,5, o que fica bem legal aí para passar o arame. E depois disso a gente faz aqui a enrolação dele, passa todos eles aqui. Esse aqui eu coloquei com 22 toquinhos, o que ficou bem legal. O alicate de bico ele é interessante porque ele entra bem aqui nessas voltinhas. E já o alicate de fazendeiro ele vai fazer esse estilo aqui no arame. E com a broca número 2 eu faço o furinho aqui embaixo, todo embaixo aqui eu faço o furinho. E depois com o alicate de fazendeiro mesmo, eu afixo ele aqui, o que fica aí bem legal mesmo. Eu vou fazer aqui e mostrar pra vocês como que ficou o resultado. Bom, então ficou mais ou menos assim. Eu vou passando, primeiro passei 5 na transversal e depois eu vou passar na outra aqui diagonal, eu vou passar outros 6. Então vai ficar bem legal, ele fica bem vazado. Eu vou terminar aqui e daí eu mostro para vocês o resultado final, como que ele ficou. Bom, então como vocês podem ver, ficou aqui bem legal.
Eu fiz aqui o fundo dele todinho aqui, fica bem drenado, bem vazado. E eu fiz aqui também os furos, a cada 7, são 22 dividido por 3, são 7 e um sobra com 8. Então não tem como fazer certinho com todos com 7, até porque não dá a divisão. Porém, ficou aí todo acabado. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando exatamente como que faz a haste para eles. Eu fiz aqui um padrão também para as hastes, né? Então as hastes elas têm aí um padrão e ficou aí bem legal. Então, recapitulando, nós temos a morsa aqui para segurar a madeira, para não ter que segurar ela na mão, a esquadrilha, a furadeira, as broquinhas e os equipamentos aqui, alicate de fazendeiro e tudo mais. Mas ficou aí bem legal. O fato de eu usar aqui a serra circular e não a esquadrilha é o fato de eu usar aqui para fazer os toquinhos. Eu que também faço substrato de sanção, e na esquadrilha isso aqui pode voltar na serra e dar um problema bastante sério. Se você não tem técnica para usar a circular, aí aconselho que alguém faça, e é bem mais complicado do que se pensa, porque é bem perigosa. E as borrachinhas aqui, o fato de eu usar o alicate de clipagem é porque ele faz aí os tamanhos bem certinho. Eu já tenho aqui o tamanho dele que eu faço aqui bem certinho, e todas elas saem aí num padrão bem legal, o que dá aí um acabamento bem mais interessante. Mas é bem simples de fazer. Primeiro eu preparo as madeiras e depois eu preparo os cachepôs. Eu vou lhe mostrar um pouco mais dos cachepôs para vocês verem como que ele fica interessante. Bom, então como vocês podem ver, aqui ele ficou bem interessante, ficam bem acabados, bem vazados, não tem dificuldade de segurar a umidade excessiva, e ficam aí bem legais, porque as hastes também elas possuem aí um tamanho padrão, possuem aí todas elas do mesmo tamanho, o que dá aí um acabamento bem legal. E as orquídeas assim, elas adoram, se enraizam muito aqui nos cachepôs, até porque eles são de sanção do campo e eles devem durar aí de 3 a 5 anos. Até agora nós temos aqui 4 anos de existência do orquidário em si, fazendo só de cachepô de sanção do campo, e até agora nenhum deles se estragaram ainda. Essa daqui é uma das minhas primeiras que eu coloquei aqui no cachepô, e ela tá aqui, o cachepô firme e forte, com 4 anos, e até agora ele não deu nenhum defeito, nenhum problema, nenhuma podridão sequer. Uma coisa também que eu não aconselho é vocês colocarem, por exemplo, castanhas, colocarem outros substratos aí que sejam sensíveis aos cupins, porque aí os cupins vão atacar essa castanha nesse caso, e ela vai aí entrar no cachepô e vai tentar comer essa castanha e com isso fazer aí substrato virarem pó. Então as orquídeas não gostam disso. Então depois que eu fiz esse cachepô aqui usando castanhas, eu vi esse defeito, por isso eu não estou mais utilizando. E uma outra coisa também bastante interessante é que as orquídeas gostam de raízes expostas, ou seja, quanto mais raízes expostas as orquídeas tiverem, melhor. Por isso eu agora estou colocando apenas os toquinhos aqui nos cachepôs, e depois eu vou preenchendo ele com substrato com a medida do tempo, de medida que ela vai se afixando. Então primeiro eu coloco ela e depois eu começo a colocar o substrato para preencher, e não colocar substrato tudo nela antes dela formar raiz. Isso evita que se acumule caramujo, se acumule insetos, se acumule aí pragas, e também você vai dar para a orquídea o que ela precisa, porque ela vai estar aí com o substrato apenas do que ela tem, apenas das raízes que ela existe. Assim não fica substrato excessivo se estragando, e com o tempo você vai colocando aí o substrato, fica bem legal, bem interessante. Essa é uma técnica nova que nós estamos usando aqui, que está resolvendo bastante dos nossos problemas. Mas fica aí a dica, espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Valeu e até a próxima.